Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Quantos irmãos acharam? Pode confirmar com amém? Amém! A palavra do Senhor nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Se nós podemos ser, duas coisas que eu peço é: primeiro, a sua atenção à palavra do Senhor, e segundo, aqueles que puderem, por gentileza, manter a sua vida aberta para a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, não é oculto, não é nada escondido, que estamos diante de um dos textos mais clássicos de toda a Bíblia Sagrada. Estamos diante de um texto que ele é muito pregado, muito citado entre nós, um texto ao qual muitas canções são baseadas em cima desse texto. E esse texto de Jeremias, capítulo de número 18, ele é muito conhecido pelo oleiro que pega o vaso que se quebrou e conserta, faz dele um novo vaso. Só que quando nós olhamos para Jeremias capítulo 18 e lemos com bastante atenção, podemos extrair muitas ricas e gloriosas lições da parte de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, sobre Jeremias capítulo 18, é importante nós entendermos que Jeremias 18 trata-se de uma carta. Jeremias capítulo 18 trata-se de uma carta, e toda a carta ela é composta pelo menos por 4 componentes principais. Toda a carta ela é composta por 4 componentes principais. Qual é o primeiro componente? O remetente, o autor, aquele que vai escrever a mensagem. Qual é o segundo componente importante de uma carta? O conteúdo, aquilo que vai ser escrito, porque ninguém envia uma carta em branco, sem nada escrito nela. Em terceiro lugar, o terceiro componente de uma carta é o destinatário, para quem a carta vai ser enviada. Em quarto lugar, o quarto componente importante em uma carta é o entregador. Quem vai entregar a carta? Porque de nada adianta ter quem escreve o conteúdo e também o destinatário se não tiver alguém que entregue a carta. Então, uma carta ela é composta por esses 4 principais componentes. E quando nós olhamos para Jeremias 18, e eu preciso da sua atenção, porque nós vamos chegar aonde o Espírito de Deus quer nos levar nessa noite. Então, quando nós olhamos para Jeremias 18, nós encontramos também esses 4 componentes. Em primeiro lugar, o remetente desta carta é o próprio Deus. Deus, ele é o próprio autor da carta, em Jeremias 18. E essa carta ela também tem um conteúdo. Qual é o conteúdo da carta em Jeremias 18? Deus falando sobre o seu povo, que está quebrado por causa dos seus pecados, porém ele promete uma restauração. Também essa carta ela tem um destinatário, ela tem para alguém que vai ser enviado
destinatário dessa carta? O povo de Israel, o povo de Deus. E essa carta ela também tem um entregador, que é o profeta Jeremias. Então, Jeremias 18 é uma carta que é composta pelos 4 componentes principais de qualquer carta. E todo aquele que envia uma carta, ele tem uma expectativa em seu coração. Todo aquele que envia uma carta, ele tem algo em sua mente, que a pessoa para quem ele enviou a carta irá responder. E na maioria das vezes nós sempre esperamos uma resposta positiva em relação a alguma carta, alguma mensagem que nós enviamos para alguém. Então eu disse que todo que envia uma carta, ele tem a expectativa de uma resposta de quem ele está enviando a sua carta. Só que no caso de nosso Deus, ele não vai ter essa expectativa, ele não vai esperar uma reação do povo de Deus em relação à sua carta. Nós, seres humanos, esperamos uma resposta de alguém quando enviamos alguma mensagem, na expectativa de uma resposta positiva. Mas no caso do nosso Deus, ele não espera nenhuma resposta. E por que Deus ele não espera nenhuma resposta? Porque o nosso Deus ele é onisciente. Então, antes mesmo dele enviar a carta para o povo de Deus, Deus ele já sabia da resposta do povo de Deus. Então, antes de Deus escrever, antes de Deus falar, olha Jeremias, a mensagem é essa, eu já sabia qual era a reação do povo em relação à carta que eu ia enviar. E quando nós olhamos para o versículo de número 18, do capítulo 18, nós vemos qual é a reação do povo de Deus em relação à carta que Deus envia. E qual é a resposta do povo de Deus? O povo de Deus rejeita a carta. O povo de Deus vai ignorar aquilo que Deus vai mandar para eles, a carta da misericórdia, a carta da graça. O povo rejeita a carta que Deus vai enviar para eles. Só que o que eu acho mais lindo é que Deus sabia que o povo ia rejeitar, Deus sabia que o povo iria ignorar a sua carta, mas mesmo assim Deus ele vai enviar a carta para o povo de Deus. O que Deus está mostrando através de Jeremias 18 para mim e para você é a sua independência do ser humano. Ele não depende se o ser humano vai ouvir para ele falar, ele não depende se o ser humano vai dar crédito ou não para ele falar. O ser humano querendo ou não, Deus ele fala. O ser humano dando ouvido ou não, a palavra de Deus ela é liberada, porque a palavra de Deus e ele fala, libera quando do jeito da maneira que ele tem entender. O mundo quer calar a voz de Deus de todas as formas. O sistema corrupto da nossa época, grupos nojentos querem calar a voz do nosso Deus. Só que o nosso Jesus ele já deixou escrito: pode passar no céu, pode passar na terra, mas a minha palavra ela não passa, ela permanece de pé. Só a minha, só a tua vida. Oh glória, eu sinto a graça de Deus. Tudo que o diabo quer é calar a voz de Deus na minha e na tua vida. Tudo que o diabo quer é tirar a glória de Deus na minha e na tua boca. Não sei o que o diabo tem falado contra a tua vida, não sei o que Satanás tem falado contra o teu ministério, contra a tua casa, mas fique sabendo de algo: a palavra dele ainda é maior. Aquilo que ele falou ainda é pé. Se ele falou que vai restaurar, espera, a restauração vai chegar, o milagre vai chegar, a libertação vai chegar. Pai Santo, Jesus, aleluia. Glória. Não depende de ninguém para ele falar. Querendo ou não, a sua voz ela brava. Entendendo esse ponto sobre Jeremias 18, podemos então entrar dentro do texto. E o capítulo 18 ele inicia dizendo: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então, o capítulo 18 se inicia com uma ação de Deus em relação ao profeta. É Deus quem vai até Jeremias. Não é Jeremias que vai clamar a Deus.
não é Jeremias que vai direcionar uma palavra para Deus, mas sim o próprio Deus vai direcionar uma palavra ao profeta. Deus vai ir ao encontro do profeta, não apenas para se apresentar, mas Deus vai ao encontro do profeta para liberar uma palavra para ele. Porque quando nós olhamos para o contexto em que o capítulo 18 está inserido, se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, no versículo de número 15 do capítulo 17, a epígrafe, ou o título do texto, vai nos contar algo que o profeta Jeremias ele vai estar enfrentando em seu ministério. O versículo de número 15 vai nos falar algo que o profeta ele vai enfrentar em seu ministério, que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar, que nenhum de nós gostaríamos de passar, que nenhum de nós esperamos passar em nossas vidas. E o que o profeta ele vai passar? O profeta Jeremias ele vai estar passando por um grande descrédito em seu ministério. Se você ler os versículos anteriores, o profeta Jeremias ele vai estar sofrendo um descrédito do povo de Deus. Jeremias ele prega, Jeremias ele libera a palavra que Deus o ordena, só que o povo não dá crédito a Jeremias. O povo rejeita aquilo que Jeremias prega, e ainda o povo tem a ousadia de dizer: não é de Deus, esse profeta não é enviado de Deus, o que ele fala não é mensagem de Deus, como ele é usado, não é Deus que usa. Não sei por que Jeremias prega, não sei por que Jeremias você tanto ora, tanto busca, tanto desce na madrugada, tanto se esforça em querer falar, sendo que nenhum de nós acredita no teu ministério, nenhum de nós acredita que foi Deus que colocou esse ministério em suas mãos. Então Jeremias, meus irmãos, ele está passando por um grande descrédito. Ninguém acreditava naquilo que Deus entregou ao profeta. Ninguém acreditava, ninguém dava apoio, ninguém dava uma moral a Jeremias, dizendo: Jeremias, continua pregando, Jeremias, continua buscando, porque Deus é contigo, Deus é na tua vida, Ele te entregou uma grande obra. Mas muito pelo contrário, Jeremias ele sofre um grande descrédito. Ninguém está perto de Jeremias para o abraçar, ninguém está perto de Jeremias para liberar uma palavra de ânimo, dizendo: avança Jeremias, prega Jeremias, porque nós estamos do seu lado. Não, Jeremias ele está sozinho, Jeremias ele está só, ninguém acredita, ninguém apoia o seu ministério. E em meio a todo esse cenário, em meio a todo esse descrédito, o capítulo 18 do versículo 1 diz: e a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eu vou repetir: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Enquanto todo mundo desprezava Jeremias, enquanto todo mundo não dava crédito ao ministério de Jeremias, Deus veio ao encontro de Jeremias. Deus veio para falar com o profeta, como se Deus estivesse mostrando para Jeremias: olha Jeremias, pode ninguém acreditar no teu ministério aí na terra, pode ninguém te apoiar, pode ninguém dar uma mão estendida para você, mas saiba de algo: eu, Senhor, que te chamei, eu, Senhor, que te separei, eu estou contigo, eu estou na tua vida. Enquanto não tem uma mão estendida aí na terra, Jeremias, saiba de algo: tem uma mão aqui no céu estendida para a tua vida. E ele diz: enquanto todo mundo despreza, o céu te aceita. Enquanto todo mundo te despreza, Jeremias, o céu te abraça e eu te sustento. A mesma expressão utilizada no versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, é a mesma expressão lá do capítulo de número 1, do início do ministério do profeta. É Deus mostrando: o mesmo Deus que te chamou, Ele te sustenta durante todo o tempo do teu ministério. Não pense que Deus ele te chamou e te deixou só. Não pense que Deus ele te entregou na tua mão e falou: se vira, faça você sozinho, faça do jeito que você puder, na tua força, na tua capacidade. Muito pelo contrário, se Deus ele te entregou
no momento que você quiser parar, quiser entregar, saiba de algo. O Deus que te chamou, Ele está do teu lado dizendo: vamos, avança, eu te dou força, eu te dou graça, eu estou contigo na chamada, na caminhada. Oh, glória. Tem alguém que entrou aqui dizendo: Deus, está difícil, está pesado. Ninguém dá crédito, ninguém dá moral, ninguém dá um abraço, ninguém dá um apoio. Parece que eu estou só no meio desse deserto, nessa situação. Mas diz Deus na minha boca para a tua alma que entrou aqui nessa noite: você não está só. O Deus que te chamou lá no início, Ele está contigo durante toda a tua trajetória. Glória a Deus, aleluia. Ele está durante todo o percurso da tua história, da tua vida. Então Deus se apresenta ao profeta. Deus vem com uma palavra ao profeta. E Deus vai dizer: levante, desce à casa do oleiro, vai até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O profeta vai, obedece, para nós adiantarmos. Versículo 4: o profeta lhe vê o vaso que o oleiro fazia de barro. E Jeremias vê que o vaso se quebra na mão do oleiro. Jeremias está vendo todo esse cenário: o vaso quebrado na mão do oleiro. E esse vaso quebrado na mão do oleiro, o oleiro ele não joga fora. Ele pega o vaso quebrado e faz um novo vaso. Do versículo de número 2 ao versículo de número 4, Jeremias, ele tem a mensagem. Deus entrega a mensagem para Jeremias. E no versículo de número 5, Deus torna a falar com o profeta novamente. E agora Deus vai explicar para Jeremias a mensagem que ele passou. E Deus vai explicar: olha, Jeremias, o oleiro da visão sou eu, Deus. E o vaso que você vê, Jeremias, se quebrou, é o povo de Deus. Olha o detalhe, a Bíblia é linda. Se apegue nos detalhes da Bíblia para você entender. Ninguém quebrou o vaso. O texto diz que o vaso se quebrou, ele se auto-quebrou. Porque tem muitas pessoas que não é ninguém que quebra, não é Deus nem o diabo. É ela mesmo que se quebra, é ela mesmo que entra em situações, em acordos, em muitas coisas que acaba se quebrando. E Deus está falando: olha, Jeremias, a situação que o povo está, foram eles mesmos que entraram. E tratando-se dessa grande verdade, Deus comparando o seu povo com o vaso, podemos observar 3 grandes verdades, e ele responde a essas 3 grandes verdades. Eu já encerro a mensagem. Então vamos lá. Deus ele compara o povo com o vaso, e o povo de Israel é comparado a nós, trazendo aos nossos dias atuais. Então, se tratando do texto, com a comparação que Deus faz, para Deus nós somos como esse vaso, Jeremias capítulo 18. E quando nós olhamos para um vaso, nós entendemos 3 grandes verdades. Primeiro, o material do vaso. Segundo, como o vaso é feito. Terceiro, para o que serve o vaso. 3 grandes verdades. Eu vou repetir para gravar na sua mente. Primeiro, material do vaso. Segundo, como é feito o vaso. Terceiro, para que serve o vaso. Em primeiro lugar, material do vaso. Qual era o material do vaso em Jeremias capítulo 18, versículo 4? E o vaso que ele fazia de barro. Então, o material do vaso utilizado em Jeremias capítulo 18 é de barro. Isso é muito lindo, porque o oleiro da história em Jeremias 18 é Deus. Eu preciso muito da sua atenção e você vai entender no final. O profeta, então, ele está vendo que o oleiro que é Deus vai colocar as suas mãos
em um barro, para a partir desse barro fazer o vaso. E isso é muito lindo, porque o que é o barro? A mistura de água com o pó, a terra. E eu pergunto, qual de nós gostaríamos ou gostamos de manter as nossas mãos sujas com barro? Ninguém aqui gosta de contato com o barro. Qualquer contato que se tem com o barro, logo já vai e lava-se as mãos, porque o barro é fedido, o barro tem uma boa aparência. E diante do texto, nós que somos o vaso de barro, éramos assim também antes de um encontro com Deus, sem aparência, a qual ninguém queria um contato. Só que o que eu acho lindo é que o oleiro da história, em Jeremias 18, ele olha para o barro fedido, ele olha para o barro a qual ninguém quer ter contato, e ele se envolve com o barro. Ele toca no barro, dizendo: aquilo que todo mundo despreza, eu quero me envolver. Isso é a história de Deus, lá dos altos céus, quando ele olha para a terra, em Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, esvaziou de si mesmo, e ele disse, olhou para a terra, olhou para mim, olhou para você, barros desprezíveis, a qual ninguém dá valor, e disse: eu vou me envolver com eles, eu vou andar no meio deles, e de barros a qual ninguém dá valor, eu vou fazer deles grandes passos para a minha glória. Glória a Deus, aleluia. Então o material do vaso é barro, desprezível, porém o oleiro ele investe e faz desse barro um grande vaso para a sua glória. Aleluia. Em segundo lugar, como é feito o vaso? Versículo de número 3 diz: e desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, o vaso ele era feito sobre as rodas. O oleiro pisava e com isso a roda girava. O barro era colocado em cima da roda, e enquanto a roda girava, o oleiro com suas mãos ele dava forma ao vaso. Só que o vaso era feito de duas formas. Primeiro com o contato com o pé, para que a roda pudesse girar e o oleiro pudesse colocar as suas mãos no barro, fazer do barro um vaso. Era-se necessário que o oleiro pisasse para que a roda então girasse. Então, em primeiro lugar, para o vaso ser feito, ele precisa ter o contato com os pés do oleiro. Então, em primeiro lugar, para o vaso ser feito, ele precisa ter contato com os pés do oleiro. Nenhum de nós podemos ser vasos diante de Deus, homens, mulheres de Deus, se nós não tivermos contato com o pé do oleiro. Nenhum de nós estamos aptos a sermos cheios de Deus, cheios do poder de Deus, se não tivermos contato com os pés do oleiro. E quando eu falo de contato com os pés do oleiro, eu estou falando de uma vida de entrega, uma vida de oração. O cristão ele precisa entender que o lugar mais alto que nós podemos alcançar em Deus é os seus pés. O lugar mais alto que nós podemos se achegar a Deus é nos seus pés, em oração, em humilhação, reconhecendo que somos barro, somos apenas barro, nem vaso nós somos, nem Ele que nos fez vaso, nós éramos barro, mas quando o barro reconhece que Ele é barro e está aos pés do oleiro, ele se torna um vaso para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, em primeiro lugar, sobre como o vaso é feito, ele tem um contato com os pés do oleiro. Em segundo lugar, sobre como é feito o vaso, e esse é muito lindo, é com as mãos do oleiro, para que o vaso pudesse ser formado. O barro era colocado sobre a roda, com os pés o oleiro pisava, e com isso a roda girava, e enquanto a roda girava, o oleiro colocava suas mãos no barro e ia dando forma. Só que no barro sempre há
pequenas pedrinhas. No barro sempre há algumas pequenas pedrinhas, e na medida em que o oleiro vai movimentando o barro, na medida em que o oleiro vai movimentando o barro que gira, aquelas pequenas pedrinhas vai ferindo a mão do oleiro, machuca a mão do oleiro, e enquanto machuca a mão do oleiro, sangue da mão do oleiro é derramado sobre aquele barro. Então, para que o vaso pudesse se tornar vaso, tinha contato com as mãos do oleiro. O oleiro ia modelando, enquanto o vaso era sendo formado, sangue da mão do oleiro saía. Eu vou repetir: enquanto o vaso era formado, sangue da mão do oleiro era derramado. Então, para o vaso ser formado, sangue da mão do oleiro precisou ser derramado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje adorando, glorificando, sendo vasos na mão de Deus. Sangue da mão do oleiro lá na cruz do Calvário precisou ser vertida, e enquanto o sangue do oleiro era derramado lá na cruz do Calvário, os vasos eram sendo formados, eu e você éramos sendo formados. A cada gota do sangue do oleiro lá na cruz do Calvário era ele dizendo: eu estou formando vasos, eu estou formando homens, eu estou formando mulheres que vão encher da minha glória e do meu poder. Se você pode falar para esse Deus que está do seu lado, sobre você tem sangue na mão do oleiro, você não foi feito de qualquer forma, e você tem sangue no oleiro, e você tem a identidade do oleiro que é Cristo, o próprio Deus. Então o sangue da mão do oleiro era vertido para o barro se transformar em vaso. E o último lugar para nós encerrarmos: para que serve o vaso? O vaso ele tem pelo menos duas grandes utilidades. Uma, as irmãs vão concordar comigo. Uma das utilidades do vaso é decorar o ambiente. Uma das utilidades do vaso é tornar o ambiente mais agradável, tornar o ambiente mais confortável, mais bonito. E com nós também não é diferente. Como vasos nas mãos de Deus, Ele nos forma e Ele nos coloca em certos lugares para tornar o lugar mais agradável. Ele nos coloca em certos ambientes para que o ambiente venha se tornar mais aconchegante, mais bonito. Porque em mim e você, que somos vasos feitos pela mão do oleiro, temos algo que a maioria não tem, que é a graça de Deus derramada em nossas vidas. E Deus ele nos coloca em certos lugares, em certos ambientes, para tornar o ambiente mais agradável. E talvez você até mesmo se auto-questiona dizendo: Deus, por que eu estou nesse lugar? Deus, por que eu estou nesse ambiente? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa sala, nessa escola, nessa família, nessa casa? E você se auto-questiona. Só que Deus está olhando para você dizendo: você como um vaso, eu coloquei você naquele lugar para tornar aquele lugar mais bonito. Porque naquele lugar onde só tem treva, eu te coloquei como luz naquele ambiente. Naquele lugar que não tem nada de bom, eu coloquei você como um vaso cheio da minha glória, cheio da minha graça, para poder transpassar para aquele lugar, para aquele ambiente, a minha glória, a minha presença. Então não questione aonde Deus te colocou, em que ambiente que Deus reservou para você. É Deus dizendo: faça a diferença naquele lugar, faça a diferença naquele ambiente. Não foi em vão que eu te coloquei naquele emprego, não foi em vão que eu te coloquei no meio dessa família, nesta casa, neste lar, nesse ambiente, nesta sala. Não questiona, não diga a Deus por quê, mas Deus está dizendo: é um propósito que eu tenho através da sua vida, algo glorioso eu tenho para fazer através da tua vida. Salvação vai ser gerada nesse lugar através de você, a minha glória vai ser manifestada nesse lugar
você, porque você é um vaso que Deus ele depositou a graça, a presença dele. Aleluia. Em último lugar, sobre a utilidade de um vaso. Quando nós olhamos para a Bíblia, os vasos de barro na época tinham uma grande utilidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, vai nos dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos: nós somos como vasos de barro, ao qual Deus depositou grandes tesouros. Por que Paulo usa essa linguagem? Porque na época as pessoas tinham um grande costume, quando tinha ouro de reserva, quando tinha algo, uma pedra preciosa, principalmente o ouro de reserva, como não tinha banco na época, o que eles faziam? Eles pegavam o ouro, derretiam o ouro que eles tinham de sobra, colocavam em vasos de barro, iam para os desertos e enterravam aquele vaso com o ouro derretido dentro dele, para que depois de algum tempo essa pessoa precisasse do ouro, ia para o local que ele enterrou o ouro e pegava o seu ouro de volta. Só que há um detalhe: o ouro foi derretido, colocado dentro do vaso. O tempo passou e, com o passar do tempo, o ouro que foi derretido dentro do vaso endureceu. Não tem como tirar, a não ser quebrando o vaso. A única forma do tesouro, do ouro que está no vaso, ser extraído é quebrando o vaso. Daí Paulo olha para a igreja e diz: vocês são como o vaso, a qual Deus colocou tesouros dentro de você. E da mesma forma que as pessoas precisavam quebrar o vaso para que o ouro pudesse ser extraído, comigo e com você também não é diferente. Deus ele depositou grandes tesouros na minha e na sua vida, grandes tesouros do céu, dom, chamada, ministério. E Deus está dizendo: para ser extraído é necessário quebrar o vaso. Para poder ser expelido é necessário quebrar o vaso. É por isso que você não entende muitas das vezes as perseguições, as lutas, as aflições que batem na porta da tua vida. Mas só que é Deus dizendo: dentro de você tem grandes tesouros, dentro de você tem grandes tesouros que Deus me depositou. E a única forma de ser extraído é quebrando o vaso, é tirando do conforto, para a chamada que Deus colocou em você possa ser extraído. Ele muitas vezes vai quebrar, vai incomodar, vai nos tirar do conforto, para nos mostrar que Ele quer nos usar. Ele quer usar os tesouros que Ele mesmo colocou na minha e na sua vida. Eu te convido a colocar de pé nesse momento, fazer uma oração. Aleluia, Deus, oh glória. Senhor meu Deus, a tua palavra, Senhor, foi entregada e o Senhor falou aos nossos corações. Somos como vasos, Senhor, em tuas mãos, qual o Senhor formou, a qual o Senhor investiu. Eu não sei, Pai, como se encontram os vasos aqui nessa noite. Não sei como estão, Pai, exercendo ou não aquilo que o Senhor confiou. Mas porventura há algum vaso, meu Deus, que se encontra quebrado, a qual se encontra, meu Deus, parado. Eu te peço, meu Deus, levanta novamente, restaura novamente. Não deixa, meu Deus, que o diabo venha esfriar a vida espiritual do meu irmão. Não deixe que o diabo venha esfriar a vida espiritual da minha irmã, que ouviu essa palavra, creu nessa palavra, que creu no poder da tua palavra. Mas eu te peço, meu Deus, reaviva os vasos aqui nessa noite. Reaviva, meu Deus, a vida, a chamada, o ministério, meu Deus. Embora muitas das vezes nós mesmos não acreditamos naquilo que o Senhor depositou dentro de nós, mas o Senhor acredita, o Senhor investiu um alto preço. E eu te peço, meu Deus, nos renova, nos levanta para a tua glória, em nome de Jesus.